você está vendo aí na foto a comemoração da seleção brasileira, que é composta hoje por muitos jogadores que não figuravam nas últimas convocações, e por isso talvez seja um dos grandes motivos dessa festa que o Brasil fez no Santiago Bernabéu, mas acima de tudo foi o reconhecimento de uma seleção que foi esforçada e que, para mim, nesse jogo foi inferior à seleção espanhola. A seleção da Espanha teve mais posse de bola. Deixa eu até conferir aqui quanto terminou. Eu estava vendo que tinha sido cerca de 59% de posse de bola. É isso mesmo, foi 59% de posse de bola no jogo contra 41% do Brasil. A Espanha teve mais finalizações, foram 8-5 chutes a gol. Mas o Brasil foi aguerrido, mostrou um espírito de uma seleção que perdeu os últimos 3 jogos, né, antes do Dorival Júnior, que foram jogos das eliminatórias. E uma seleção que brigou, que lutou, que foi esforçada, mas mesmo assim, apesar dos 2 pênaltis para mim inexistentes marcados para a Espanha, o Antônio Nobre conseguiu achar pênaltis, o Brasil não foi superior à Espanha e conseguiu sair do Santiago Bernabéu com 3-3. É um resultado que dá sim confiança, resultado que mostra que o Brasil ainda tem algumas fragilidades. Fiquei preocupado nesse jogo com a fase ofensiva do Brasil em alguns momentos. Como o Brasil vai se portar contra as seleções que têm mais a posse de bola, talvez a Espanha e a Alemanha sejam as seleções que têm mais posse de bola, ou talvez a Espanha seja a seleção que mais goste de ter a bola, por uma questão cultural de jogo do Guardiola, enfim, de ter feito com que a seleção da Espanha tivesse essa obrigação de jogar assim, e o Brasil teve dificuldades. E também a parte do meio de campo. Fiquei bem otimista no jogo contra a Inglaterra, mas nessa partida contra a Espanha fiquei bastante preocupado com essa organização defensiva no meio de campo. Mas, em termos de resultados, o início do trabalho do Dorival Júnior é muito bom. Ele pega uma seleção sem o seu principal jogador, que é o Neymar. Ele pega a seleção sem o principal goleiro hoje, que é o Ederson, e sem o seu goleiro reserva, que é o Alisson. E não tem Marquinhos, que para mim, no meu ponto de vista, não é um jogador que faça tanta diferença. Perde alguns jogadores também cortados por lesão, como é o caso do Gabriel Magalhães, e mesmo assim, com o Beraldo, com o Fabrício Bruno, o Wendel, André, Pablo Maia e outros jogadores que talvez... Endrick, né, que mesmo sendo uma joia diferente, para mim, de prateleira, diferente desses todos que eu citei, o Brasil vence a Inglaterra em Wembley, sofrendo um pouco defensivamente, mas tendo mais escapes, e contra a Espanha, num jogo em que o primeiro tempo poderia ter sido 3 ou 4-0, o Brasil consegue vencer a partida, empatar a partida, e com sabor de vitória, né? Foi uma comemoração, ao meu ver, justa, de um início de trabalho que, do Dorival, é um trabalho positivo. Os resultados são positivos. Fiquei preocupado com o desempenho contra a Espanha, mas os resultados de uma vitória contra a Inglaterra e um empate contra a Espanha são resultados, sim, positivos de um ano em que o Brasil agora vai ter uma disputa de Copa América em junho, que começa em junho. Já tem, inclusive, datas definidas. O Brasil enfrenta a Costa Rica no dia 24 de junho, depois enfrenta o Paraguai no dia 28 de junho e depois enfrenta a Colômbia, tudo isso na fase de grupos no dia 2 de julho. Só que antes disso, há 2 amistosos contra México e contra Estados Unidos nos dias 8 e 12 de junho. Dorival Júnior, nos bastidores da CBF, no vídeo, pelo menos deu a liberdade para os jogadores de ataque improvisarem. E isso é algo que eu sempre falei aqui na live também. No ataque, jogadores como Vinícius Júnior, como o Endrick, Rodrigo, eles têm de ter essa liberdade para improvisar. É do DNA do futebol brasileiro esse improviso. Na fase defensiva, é claro que precisa ter uma organização, e aí a grande preocupação que eu destaquei desses 2 primeiros jogos, um meio-campo que contra a Inglaterra era muito combativo, contra a Espanha não era tanto assim, mas na parte ofensiva o Brasil tem que dar liberdade a esses jogadores. E aí, o resultado final dessa primeira convocação, desses 2 primeiros amistosos, é um resultado bastante positivo. Dorival Júnior é um técnico que entende a língua do jogador, sabe falar a linguagem dos jogadores, é um treinador que gosta, ao mesmo tempo, de escalar a sua equipe de acordo com o que ele tem disponível, e hoje ficou muito claro quando ele faz a modificação para colocar o Endrick para dar um pouco mais de velocidade no ataque, quando ele tira os jogadores do meio, como ele fez saindo João Gomes e Bruno Guimarães, para dar um pouco mais de velocidade, melhora no passe.
e também quando ele coloca o Douglas Luiz no lugar do Vinícius Júnior para fazer uma espécie de 4-4-2, desarmando a formação de 4-3-3, dando mais volume no meio de campo, que era onde o Brasil perdia o jogo. Então é um treinador que, para mim, é muito bom treinador. É claro que é tudo muito cedo, só que o Brasil enfrentou duas grandes seleções europeias, vence a Inglaterra em Wembley e empata com a Espanha no Santiago Bernabéu. Mas volto a frisar, ainda é cedo, Dorival está aí no seu segundo jogo pela seleção brasileira, vai precisar definir ainda o 11 titular, vai precisar definir a formação, mas eu acredito que o time base que ele vai colocar vai ser com uma formação de um 4-3-3. Não acho que ele vai abrir mão no primeiro momento de Vinícius Júnior e Rodrigo e talvez o Endrick agora no ataque. Quero ver como essa seleção vai se postar com o 9 um pouco mais físico e fixo também. Talvez o Pedro, talvez o Richarlison, não sei como vão ser nas próximas convocações. O Pedro, que inclusive poderia sim estar nessa seleção brasileira, no banco de reservas tranquilamente, mas não foi convocado. Mas o saldo é positivo. O saldo é positivo, vi muito mais virtudes dessa seleção do que propriamente deméritos em dois jogos difíceis. No primeiro tempo, contra a Espanha, parecia que o Brasil ia ser goleado, mas mesmo assim a seleção se organizou e o técnico Dorival mexeu muito bem no intervalo, garantindo esse empate no Santiago Bernabéu. Então, Espanha 3, Brasil 3, na arbitragem, como eu coloquei no título, de um juiz muito tendencioso, né? Impressionante também como tem árbitro ruim no mundo inteiro. Isso aí não é só privilégio do futebol brasileiro, não.